Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Aí só falta o Ziegler falar, eu ia pregar esse texto hoje à noite. Domingo passado eu falei sobre o texto e ele chegou aqui e ia falar o mesmo texto, né? Eu vi o seu sorriso ali. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 4 nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas estão muito voltadas para preocupações, status, desejos, né, posições na sociedade. As pessoas têm buscado boa aparência. Vivemos em uma sociedade que está envolvida demasiadamente com as coisas deste mundo. É muito comum nós encontrarmos pessoas que trabalham 7 dias na semana, pessoas que já têm 100 milhões na conta e precisam aumentar este saldo bancário, pessoas que estão sempre buscando coisas. O mundo nos leva a isso, né? Veja que tudo o que temos não é suficiente para nós. Nós sempre queremos mais. E nós já temos muitas coisas. Eu lembro-me que quando eu vim do Pernambuco para São Paulo, eu tinha apenas uma calça. E essa calça ela ficava ali entre o joelho e o tornozelo. Eu não sabia se era uma calça ou se era um short comprido, mas era a única calça que eu tinha. Cabelinho, eu era meio loiro, cabelo queimado do sol. E eu era feliz com aquelas coisas que eu tinha. Ou seja, quase nada. O tempo passa, a gente vai mudando um pouco o nosso comportamento. A gente começa a querer mais coisas. Aí eu tinha 2 calças, depois 3. E as coisas vão aumentando, mais 4, 5 camisas, né? Ainda bem que eu não sou aqueles irmãos centopeia que querem ter 10 pares de sapato, 20 pares, mas uns 2, 3. Mas isto é um exemplo, uma ilustração simples do que nós somos. Nós sempre queremos mais. E nós temos um problema sério de querermos aquilo que nós vemos. Nós desejamos e cobiçamos e compramos, tomamos para nós aquilo que nós vemos. Os nossos olhos, eles são observadores atentos do nosso desejo. As mulheres às vezes passam numa loja, do outro lado da rua, tá? Mas elas veem um botão da alça da bolsa que está lá do outro lado da rua. Os olhos delas conseguem ir lá e falam, é isso que o meu coração quer, eu preciso daquela bolsa. Nós homens, às vezes, nós também somos assim, né? De vez em quando a gente cai nessas tentações. Houve um tempo em que o mundo resolveu nos persuadir através da televisão. Era uma tela que ficava dentro das nossas casas e muitos de nós passamos a viver em conformidade com aquilo que nós víamos naquela tela. Eu lembro, alguns anos atrás, eu trabalhei com confecção, com roupa, vendia umas roupas e tinha um estilista que ela assistia a novela, a TV. Hoje ela via as roupas que estavam ali e de manhã ela já tinha os modelos. Já tinha o desenho para mandar para as oficinas e eles produzirem aquelas roupas e 2 dias depois aquelas roupas já estavam nas lojas vendendo. E as pessoas compravam. Ou quando a princesa ou a rainha usa um vestido, no outro dia as lojas de grifes estão lotadas dessas roupas e as pessoas estão desesperadas para comprar. Ou quando o jogador de futebol usa um carro, no outro dia nós vimos e todo mundo está querendo comprar aquele carro. Os nossos olhos, eles atraem para nós, ele consegue localizar aquilo que o nosso coração cobiçaria e passa a desejar. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Colossenses e exatamente nesse texto ele chama a atenção daqueles irmãos. Mas Paulo, ele começa falando, olha, portanto, e aqui o se fostes não quer dizer se vocês forem, não. O se aqui quer dizer, portanto, se vocês já foram, já são ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo aqui ele chama a atenção para o olhar da igreja, para o desejo da igreja. Nós não podemos cobiçar o que nós não conhecemos. Nós não podemos desejar aquilo que nunca vemos. Ou ao menos que alguém falou como que é, descreveu, aí você tem uma imagem
E aí você pode desejar. Então Paulo está falando para que a gente busque as coisas lá do alto, que nós passemos a desejar outras coisas. Mas para isso Paulo vai falar de uma natureza. Paulo diz: uma vez que vocês já foram ressuscitados, uma vez que vocês foram tirados do reino da morte, que os pés de vocês caminhavam imersos na lama do pecado, e vocês estavam cada vez mais afundando em morte, até vocês descerem à sepultura e por fim receberem uma condenação eterna. Deus, por meio de Cristo, tirou vocês de lá. Vocês estavam mortos em vossos pecados e delitos. É assim que Paulo escreve aos Efésios. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus, pelo seu rico amor, pela sua rica misericórdia, Ele nos resgata por meio de Cristo. E então Ele nos dá uma nova vida. E agora Paulo diz: uma vez que vocês têm essa nova vida, que vocês foram tirados da morte, e Cristo vos deu vida, então juntamente com Ele, vocês foram ressuscitados, vocês agora devem buscar as coisas lá do alto. É para onde nós devemos olhar. Crente salvo em Cristo não olha apenas para o chão, ele olha para o alto. Irmãos, nós recebemos uma nova vida, agora nós precisamos viver com a nossa mente olhando para o céu. Nós somos da terra, nós vivemos aqui nessa terra, mas nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui em uma caminhada, nós estamos aqui vivendo para a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja para que como a igreja deve viver nestes dias. Ele diz que nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Nós temos que viver diferente. Quando você pega um passarinho e você coloca o passarinho e prende ele numa gaiola, ele nunca vai ficar andando na gaiola. Por menor que seja o espaço, ele vai sempre voar de um lado para o outro. Porque o passarinho, ele não foi feito para andar. Ele foi criado para voar. Então nós recebemos uma nova natureza para vivermos diferente do mundo. Nós fomos transformados e recebemos esta nova vida para vivermos como tal. Cristo nos deu uma nova vida. Este mundo já não deve mais nos consumir. O nosso olhar para as coisas deste mundo deve ser um olhar de alguém que agora tem uma nova vida e já não sente mais prazeres nas coisas do mundo, nas coisas da carne. O que nós estamos olhando? O que é que tem chamado a nossa atenção? O que tem fixado o nosso olhar? Tem um ditado que diz assim: me dize com quem tu andas e eu te digo quem tu és. Mas Paulo está falando: me dizes para onde você olha e para onde o teu coração está inclinado, e então eu te falarei quem tu és. Irmãos, nós temos buscado as coisas do céu ou temos vivido amarrado às coisas da terra? Nós jovens, essa foi boa, né? Nós jovens temos muitos sonhos, desejos. Às vezes o nosso olhar vai além do olhar daqueles que têm mais experiência, têm mais vidas, mais tempo de vida, mais anos. Mas eu desafio você, jovem, a olhar para as coisas do alto. Devemos desejar as coisas dos céus. Nós temos que ter um limite para os nossos sonhos. E o limite para os nossos sonhos e objetivos deve ser as coisas do céu, as coisas do alto. Pastor, peraí, então o senhor quer que eu abra mão de todos os meus sonhos e comece apenas a olhar para os céus? Jovens, o que vocês encontrarão de bom para a vida de vocês só encontrarão se for coisas que satisfazem a santidade daquele que está nos céus. Não existe prazer verdadeiro em coisas que não satisfaçam a santidade de Cristo, para os seus. Então nós temos uma vida longa pela frente, temos sonhos, mas os nossos sonhos devem sempre passar por uma natureza, por alguém que tem uma nova vida, que vive em Cristo, que foi ressuscitado juntamente com Ele, mas que deve desejar as coisas dos céus, onde Ele vive e está sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso. E essa visão que Paulo tem, ele diz, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Com isso, Paulo está falando: nada passa aos seus olhos, porque Ele está vivo. Ele está nos olhando. Nada podemos fazer que não seja percebido por Ele. Mas Paulo não diz apenas que Ele vive. Paulo nos faz lembrar que Ele está assentado à direita de Deus.
E geralmente quem está sentado à direita, se nós fôssemos usar aqui uma ilustração de sucessão de reis, aquele que está à direita é o sucessor. Paulo nos faz lembrar que Cristo, aquele que nos ressuscitou, que nos deu vida com ele, que morreu para nos dar vida. Paulo está falando, ele vive e ele está sentado à direita do Pai. Paulo está falando, ele vai nos julgar. Não dá para escapar. Ele nos deu a sua vida, a sua natureza, para que nós pudéssemos nos parecer com ele, desejar as coisas dele, viver para ele. Então Paulo diz aqui no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo diz que nós devemos ter um pensamento, não é só uma vida, uma ocupação, mas a nossa mente, irmãos, o nosso desejo, o nosso foco deve estar nas coisas lá do alto. E a gente fala, mas que coisas do alto são essas? As coisas do alto a gente pode aqui entender de duas formas. Primeiro é aquilo que a gente não consegue alcançar com facilidade. É aquilo que está em uma altura que você vai ter que fazer um esforço para alcançar. Não é algo que está jogado, não é como o mundo que joga todos os dias um monte de coisa para a gente. Você sai na rua, você se encontra com a pornografia, com a corrupção, com a proposta de fazer coisas desonestas, com a possibilidade de roubar, com a possibilidade de odiar, de fazer o mal. O mundo te coloca tudo à altura do seu coração, com facilidade para você apenas abrir as mãos ou abrir os olhos e receber. Mas buscar as coisas do alto requer esforço, requer você ter que olhar para o alto. E quando nós olhamos para o alto, nós vemos os céus. E lembramos que os céus é a habitação de Deus. E Paulo diz que Jesus está lá no céu. E que nós devemos olhar e pensar nestas coisas. Ocupar a nossa mente todos os dias com as coisas dos céus. Quando João ele começa a falar dos céus, lá em Apocalipse, ele diz que o céu é um lugar de santidade. O céu é um lugar de adoração. O céu é um lugar de julgamento. O céu é o lugar de onde sairá a vitória de Cristo sobre Satanás. O céu é um lugar de paz, de bênção. O céu é um lugar reservado para todos aqueles, os santos que têm os seus nomes escritos no livro da vida, sejam recebidos por Deus, por Cristo. Olhar e pensar nessas coisas. Olhar é algo que eu consigo ver. E pensar é algo que muda a minha vontade. Ocupar a mente. Nós temos uma nova natureza. Por que Cristo te salvou? Por que Ele te deu uma nova vida? Para que você viva a sua vida pensando nele, nas coisas dele, nas coisas do alto. Irmãos, quantas vezes nós acordamos de manhã e abrimos os nossos olhos e nos alegramos com uma simples lembrança de que existe um livro nos céus e que o nosso nome, o seu nome, está escrito neste livro. Neste livro que somente o Cordeiro de Deus, que foi morto e que vive e ressuscitou e venceu, somente ele é digno de abrir este livro para ler o seu nome. Quantas vezes você tem parado para pensar nisso? Quantas vezes você tem ocupado a sua mente e o seu coração para pensar que um dia você subirá aos céus e você se encontrará com o Senhor Jesus e Ele nos receberá e falará: vinde, benditos do meu Pai, e estai à minha direita, entrai para as bordas do Cordeiro que estão preparadas desde a fundação dos séculos. Porque eu morri por você para te resgatar e para te comprar para o reino do meu Pai. Parou? Ou você para pensar nestas coisas? Ou às vezes quando estamos no meio de uma prova, de uma tempestade, de uma luta, de uma batalha, as forças às vezes estão quase se esgotando, a esperança parece que vai morrer dessa vez, mas a esperança é a última que morre, você morre primeiro, a esperança fica. Quando todos os recursos parecem que se esgotaram, quando parece que não tem mais saída, não tem solução, aí você ocupa a sua mente e lembra e pensa que Ele dará ordem aos seus anjos a vosso respeito para guardar você. Essas coisas, elas vêm do céu. A ordem vem do céu. Os anjos vêm lá de cima. Ou será que nós não pensamos nisso? Ou será que diante das adversidades e das lutas que passamos, a gente fala: Deus se esqueceu de mim?
Deus deu as costas para mim. Não, nós temos que pensar nas coisas do céu. E o céu, as coisas que devemos lembrar do céu é a justiça de Deus, são as suas promessas. O grande problema da humanidade é que a justiça de Deus, ela não é apenas amor, mas a justiça de Deus também é santidade. E quando nós falamos em santidade, existe uma diferença entre salvo, entre redimido e pecador. Aí existe uma palavra chamada julgamento. Assusta, dá medo. Todos que vão a um julgamento, eles vão com medo. Mesmo aquele que sabe e tem certeza de que ele não é culpado, mas ele vai ansioso, ele vai com medo. Nós não. Aqueles que já foram ressuscitados por Cristo, eles não irão ao julgamento para serem condenados, mas eles apenas se apresentarão ao Senhor para receber uma recompensa por suas boas obras. Irmãos, nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas dos céus. Uma mente carnal nos leva à derrota, mas uma mente celestial nos leva à paz e à espiritualidade. Paulo diz ainda que nós devemos alimentar a nossa mente com a palavra e não com o lixo da mídia, porque ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, o século presente. Os nossos olhos não devem alimentar a nossa mente com tantas coisas que o mundo coloca diante de nós, mas ele diz: a nossa mente deve ser transformada e alimentada pela renovação e pelo conhecimento da palavra. Ou seja, nós devemos olhar para o céu, olhar para o alto e encher a nossa mente das coisas dos céus. Aquilo que nós pensamos é o que nós nos tornamos. Filosofia, mas é o que Paulo diz. Ele diz ainda que nós, no verso 3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida ou oculta juntamente com Cristo em Deus. E o escondido aqui quer dizer guardada. O escondido aqui quer dizer preservada. E nada pode arrancar você de Deus. Nada. Não é o vendaval da vida, não é os problemas, não são as setas inflamadas do inimigo, não são as ciladas que são colocadas diante de nós, porque o salmo que lemos diz que você não cairá, que as flechas que são lançadas contra você não te tocarão, que a peste, que a mortandade, nada disso chegará a você, porque ele é o nosso bloqueio, ele é o nosso escudo, ele é um muro ao nosso redor. E ainda que nós saiamos desta proteção e passemos a andar pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado nos consolam. E ele diz: e eu darei ordem aos meus anjos a teu respeito. O Espírito Santo, ele me incomoda nesta manhã, porque eu já repeti isso 3 vezes. Porque ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Nosso Deus faz isso por nós. A nossa vida está escondida, protegida nele. João 10, 28, nada nos arranca das mãos do Senhor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Todos nós estamos escondidos em Deus. O mundo nos olha, irmãos, e eles querem ver em nós coisas que se pareçam com eles. Pessoas fazem festas e nos convidam e nós não vamos. O mundo muitas vezes coloca ciladas, armadilhas diante de nós e nós não caímos porque nós não cedemos e porque nós não vamos até lá. Às vezes parece que para o mundo nós estamos escondidos. É porque nós estamos escondidos de fato em Cristo. Sabe, um diamante bem caro, ele é guardado em um cofre. Muitas vezes nós não vemos. Mas mesmo escondido, ele tem um valor. E ele não é depreciado porque está escondido. Muito pelo contrário, ele está escondido e guardado porque tem um valor. As nossas vidas, elas estão escondidas em Cristo. Elas estão ocultas em Cristo. Ou seja, com Cristo em Deus. Ele nos guarda, ele nos preserva. Se alguém nos olha, se alguém está olhando para nós, ele vai, antes de nos ver, eles devem ver a Cristo. Porque é nele que a nossa vida está escondida. A gente pode passar por lutas, adversidades, mas a nossa vida ela está guardada em Cristo. E Paulo termina esse texto falando: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esse texto aqui, esse último versículo é interessante, porque ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também. Porque vocês também vão ser manifestados com ele em glória? Porque a nossa vida está escondida nele, a nossa vida está guardada nele. Então, quando ele se manifesta, nós também seremos manifestos em glória junto com eles. João tem uma visão
Lá do livro do Apocalipse, ele diz que ele olha e ele vê um cavaleiro montado em um cavalo, com vestes de linho branco, salpicadas de sangue, com marcas de sangue, o nome escrito em sua coxa esquerda, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas João diz que olha por trás desse cavaleiro e ele vê um grande exército, um exército que ele não consegue contar, em números infinitos. Neste exército, irmão, estamos nós que estávamos escondidos em Cristo. Cada um de nós. Vale a pena viver escondido nele. O mundo não precisa nos ver em suas festas, em seus prazeres. E não nos verão, não nos encontrarão em seus pecados, porque nós pensamos nas coisas do céu, nós olhamos para as coisas dos céus e nós estamos escondidos em Cristo. O mundo não nos pertence. Nós não cabemos nos prazeres do mundo, porque Cristo morreu por nós, para nos libertar. E nós já fomos ressuscitados com ele. Temos uma nova vida. Vamos pensar nas coisas dos céus. O melhor está por vir, a vida eterna. Cristo em glória. Paulo nos mostra quatro verdades nesse texto. Ele diz que temos uma nova vida porque nós já somos ressuscitados com Cristo. Paulo diz que nós temos uma nova mente porque nós estamos voltados para as coisas do alto. Paulo diz que nós temos uma nova segurança porque a nossa vida está escondida em Cristo. E Paulo diz que nós temos uma nova esperança, porque a nossa vida está na glória eterna com Cristo. Nós temos que reavaliar, irmãos, no que nós temos ocupado os nossos pensamentos. Nós temos que ter o cuidado de saber onde os nossos olhos estão fixados. O nosso celular, ele dá, né, o tempo, quantas horas você gastou nele. Dá uma olhadinha depois, quantas horas você gastou no seu celular. Nós temos que ter o cuidado de fixar os nossos olhos nas coisas do alto. E nós temos que pensar nas coisas do alto. É porque é isso que vai nortear a nossa vida. É isso que vai nos fazer andarmos para os céus. E é isso que de fato prova que nós estamos ressuscitados com Cristo e estamos escondidos nele, guardados nele. Porque logo ele se manifestará e voltará. Queridos, que cada um de nós reflita sobre isso. Onde você tem colocado os seus olhos? No que você tem pensado? Isto tem formado os passos da sua vida. Isso tem formado o desejo do seu coração. Isto tem alimentado a intenção do coração e o desejo da alma. Olhe para as coisas do alto. Pense nas coisas do alto, porque é para lá que logo mais nós iremos, porque é lá que Cristo está nos esperando. Lembra? Vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. O céu é o nosso lugar, mas temos que desejar e temos que estarmos preparados para lá. Que Deus nos abençoe e que os nossos olhos e a nossa mente estejam voltados para as coisas do céu. E assim o nosso corpo logo mais estará no céu, para a glória do Senhor Jesus. Amém.